Vamos retomar o nosso estudo da teologia. E eu achei que ficou faltando uma explicação mais clara acerca de um tópico de aulas anteriores. Então, esses 2 slides que eu vou mostrar aqui, eu vou ajustar eles nos PDFs anteriores. Então, se você já baixou o PDF anterior, você volta lá e baixa de novo. Aliás, eu faço essa pergunta: alguém acessou esse link e conseguiu baixar algum arquivo lá? Já? Conseguiu, Vanessa? Legal. Você baixou também o PDF da bibliologia? Abriu direitinho? Tá bom. Então, esses 2 slides que eu vou apresentar aqui não fazem parte dessa aula, então tem que voltar lá, que aí você vai encontrar no outro PDF. Não hoje nem amanhã, espera um pouquinho que logo eu atualizo, tá bom? Então, por favor, Felipe, esse é o slide. Eu achei que faltou uma explicação um pouco mais clara sobre a diferença entre os ramos da teologia. Então, eu criei esse slide que eu acho que vai ser um pouco mais claro para a gente entender isso. Então, veja que na base dessa pirâmide está a Escritura Sagrada. Depois vem teologia exegética, teologia bíblica, sistemática e teologia prática. Aqui, a Escritura Sagrada, então, é a fonte do conhecimento especial de Deus. Então, a gente já tratou sobre revelação. A gente sabe que na natureza nós conhecemos algo a respeito de Deus, mas não o conhecimento suficiente para a salvação, né? Então, aqui, o conhecimento especial de Deus é o quê? É aquele conhecimento que nós temos nas Escrituras, acerca do seu ser, da sua vontade e do seu plano salvador. Então, a Bíblia é a fonte de todo conhecimento a respeito de Deus. Depois, o estudo aqui da teologia exegética é o estudo do sentido original do texto bíblico. Então, a exegese é isso. É quando nós nos debruçamos sobre uma passagem bíblica, estudamos o texto original, ou em hebraico, no caso do Antigo Testamento, ou em grego, no caso do Novo Testamento. Fazemos um estudo gramatical, um estudo também da geografia, do ambiente em que aquela história está sendo narrada, enfim, todo estudo focado para entender o sentido daquela passagem. Isso é a teologia exegética. A teologia bíblica vai tentar fazer o quê? Estudar a mensagem bíblica como um todo, da Bíblia como um todo, ou de um livro específico, ou de um autor específico. Então, a teologia bíblica, ela procura observar, pegar as informações da exegese e compreender a mensagem que essa exegese de cada texto isoladamente nos oferece. Então, a teologia, por exemplo, do Pentateuco, no caso, que foi escrito por Moisés, ou a teologia de Gênesis, a teologia de Paulo, a teologia do Evangelho de Mateus, teologia de João. Então, por isso que talvez você ouça um grande número de teologia disso, teologia daquilo. Por quê? Porque é a tentativa de se obter a mensagem que emana de um livro específico da Bíblia, ou de um autor específico, ou da Bíblia como um todo. Isso é a teologia bíblica, ok? Depois vem a teologia sistemática, que é o estudo dos assuntos bíblicos e a relação desses assuntos entre si. É esse o nosso objetivo aqui. Pegar os grandes assuntos que a Bíblia nos dá, a Bíblia fala sobre eles, e estudar esses assuntos e a relação desses assuntos entre si. E por fim, no topo da pirâmide, é a teologia prática, que é o estudo da aplicação da teologia na regeneração, santificação, edificação, educação e serviço dos homens. Então, essa teologia prática é a busca por colocar a teologia em prática mesmo. Então, como a teologia pode regenerar a vida das pessoas, ou seja, como que a transmissão do conhecimento teológico pode salvar as pessoas. Como o conhecimento teológico pode edificar, santificar a igreja. Então, isso por meio da pregação, por meio do ensino, por meio de um aconselhamento. Essa é a teologia prática.
Então é o estudo de como transmitir e influenciar as pessoas por meio do conhecimento teológico, tá bom? E depois o próximo slide, eu agora fiz como se fosse um organograma sobre a teologia sistemática. Então, quais são os grandes assuntos da Bíblia que a teologia sistemática se preocupa? Então, aqui eu coloquei alguns: bibliologia, teontologia, antropologia, amartiologia, cristologia, soteriologia, pneumatologia, eclesiologia, escatologia. Um monte de logia aí, né? O que é a bibliologia? É o estudo das Escrituras. Então, é aquilo que eu já falei na aula anterior. É a origem da Bíblia, a composição dos livros bíblicos, os atributos das Escrituras. Então, é isso que se preocupa a bibliologia. Depois, a teontologia é o estudo do ser de Deus, os seus atributos, os seus decretos, enfim, tudo que diz respeito a quem é Deus, a Trindade, a relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Depois, antropologia é o estudo do ser humano. Então, o que a Bíblia diz sobre o ser humano, as características humanas, como imagem e semelhança de Deus, com a sua responsabilidade no mundo, como que a Bíblia enxerga o ser humano. Depois, a martiologia é o estudo do pecado. O que é o pecado? Como o pecado influencia no ser humano? Quais são as áreas em que ele atua? Como ele atua nas nossas vidas? Depois, cristologia, é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Depois, soteriologia, o estudo da salvação. Depois, pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. Eclesiologia, que é o estudo da igreja. E escatologia, que é o estudo das últimas coisas. Aqui é um resumo, né? Só para a gente entender, pelo menos, panoramicamente, aí, qual é o objeto, ou quais são os objetos de estudo da teologia. Tá bom? Então, esses 2 slides, eu vou colocar eles naquela aula sobre o que é teologia sistemática. Então, vamos agora entrar no nosso assunto dessa aula. O tema dessa aula é sobre fé. Fé. E é a primeira parte, porque eu pretendo, na semana que vem, falar de novo sobre isso. Meu plano era fazer 4 aulas sobre os fundamentos da teologia, vamos fazer 5. Ao que tudo indica, serão 5 aulas. Então, hoje tem mais uma aula, que é a segunda parte, sobre esse assunto da fé. Esse slide aqui, ele já esteve presente na aula passada. Então, quem estava aí na semana passada vai se lembrar disto. O Herman Bavinck, ele aponta aí para 3 princípios fundamentais para a teologia. O primeiro princípio é o princípio essencial, que é Deus. Deus é, digamos, o objeto de estudo. Deus é aquele que nós queremos conhecer. A Escritura Sagrada é o princípio externo desse conhecimento teológico. Ou seja, por quê? Porque Deus se torna conhecido por meio da Escritura Sagrada. A Escritura é o transmissor desse conhecimento. E a fé, operada pelo Espírito Santo, é o princípio interno. Ou seja, há algo dentro do ser humano que o capacita a se voltar para as Escrituras e conhecer Deus por meio das Escrituras. No slide da aula passada, eu não tinha colocado aqui essa parte entre parênteses, o Espírito Santo. Eu achei interessante colocar, por quê? Porque essa fé não é uma produção humana, meramente, mas é um produto da operação do Espírito Santo na vida do ser humano, tá bom? Nesse slide, eu quis ilustrar mais ou menos isso que nós estamos tratando. Eu coloquei aqui um alto-falante e um ouvido, né? Nós temos aqui, por exemplo, uma caixa de som. Esse é um aparelho que está transmitindo ondas sonoras para que sejam captadas. Qual que é o órgão que capta as ondas sonoras deste aparelho? O nosso ouvido. Né? Então, nós temos um órgão capaz
de interpretar as ondas sonoras que saem desse aparelho. Por isso que a gente está ouvindo, graças a Deus. Então, esse é o órgão, né? Esse é o órgão, o ouvido, que capta essas ondas sonoras. No que diz respeito ao conhecimento de Deus, é basicamente a mesma coisa. Existe um transmissor e existe um órgão que recebe essa informação. O transmissor qual que é? É a Escritura. E qual que é o órgão capaz de captar essa informação acerca de Deus? Não é o ouvido, é a fé, que vem pelo ouvir, mas é a fé. Porque muita gente ouve, mas não obtém o conhecimento de Deus, não entra num relacionamento com Deus. Então, a fé é um dispositivo, é como se fosse um órgão que Deus dá ao ser humano, que é capaz de receber a informação obtida da Escritura Sagrada. Veja, eu não estou dizendo que alguém que não tem fé não possa estudar as Escrituras e conhecer as Escrituras. É claro que ele é capaz. Se ele souber ler, ele é capaz. O que eu estou dizendo é que um conhecimento verdadeiro de Deus é mais do que a mera leitura e o estudo específico desse texto. O conhecimento de Deus é uma experiência espiritual que somente aquele que recebe esse órgão, que é a fé, pode ter, pode desfrutar, tá bom? Nesse slide e no próximo, eu apresento aqui duas perguntas dos catecismos para a gente refletir um pouquinho. Primeiro aqui é o Catecismo Maior de Westminster. É a pergunta número 4. A pergunta é: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Essa é a pergunta. Como se demonstra que isso aqui é, de fato, a palavra de Deus? A resposta dada pelo catecismo é a seguinte, e veja que eu destaquei as últimas linhas aqui em negrito. Então vou ler a primeira parte, mas o nosso foco é aqui embaixo. Como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela sua majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes e pelo propósito de seu conjunto, que é dar glória a Deus, pela luz e pelo poder que possuem para convencer e converter os pecadores e para edificar e confortar os crentes para a salvação. Então, essa é a primeira parte da resposta. A gente consegue entender e perceber que esse livro não é meramente um livro humano, mas é palavra de Deus. Por quê? Por causa de tudo isso. A majestade, a pureza do seu conteúdo, a harmonia de todas as partes. Lá na bibliologia, a gente estuda. Esse livro foi escrito ao longo de 1.600 anos, por quase 40 pessoas diferentes ao longo desse período. Como pode um livro escrito a 40 mãos, durante 16 séculos, ter uma harmonia tão grande no seu conteúdo? Me fala. Só pode ser obra divina. Só pode ser uma operação especial de Deus na história para fazer isso acontecer. E aí, por fim, ele coloca, embora haja muitas evidências de que esse livro é a palavra de Deus, embora haja muitas evidências, o Espírito de Deus, ao testemunhar pelas Escrituras e juntamente com elas no coração do homem, é o único capaz de completamente persuadi-lo de que elas são a palavra de Deus. Ou seja, por mais evidências que hajam, somente a ação do Espírito Santo no coração humano é capaz de persuadi-lo completamente disto, de que ela é a palavra de Deus. Então, compreender que a Bíblia é a palavra de Deus e se relacionar com Deus por meio da Bíblia, precisa ter o Espírito Santo. Próxima pergunta é do Catecismo de Heidelberg. Pergunta número 21. O que é a verdadeira
fé? Resposta: a verdadeira fé é o conhecimento e a certeza de que é verdade tudo o que Deus nos revelou em sua palavra. É também a plena confiança de que Deus concedeu por pura graça, não só a outros, mas também a mim, a remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. O Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então, destaquei essa parte em negrito aqui, porque é o Espírito Santo quem faz isso. O que me leva a este conhecimento e certeza de que ela é a palavra de Deus? O que me leva a confiar que Deus me concedeu graciosamente a remissão dos pecados, a justificação e a salvação pelos méritos de Cristo? O que me transfere essa confiança? O que me faz ter essa confiança? O Espírito Santo operando essa fé em meu coração. Por meio da palavra, com a palavra. Tá ok? E aqui alguns textos para a gente refletir. Vamos lá para Mateus, capítulo 16, versículo 17. Mateus 16, versículo 17. Alguém lê, por favor. Ok. O que Simão Pedro tinha dito? Versículo 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem fez ele acreditar nesse negócio? Versículo 17. Não foi ele sozinho. Não foi ele sozinho. Olha só, não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, é uma operação divina. Crer que Cristo é o Filho de Deus é uma obra divina. Homem nenhum é capaz de fazer isso sozinho. O André já estudou apologética, então há muitos argumentos e plausíveis, racionais, da existência de Deus, da veracidade, da divindade de Jesus Cristo. Aquele livro é fantástico, Em Defesa de Cristo, né? Esse aí. Mas ainda com todas essas evidências, a gente percebe, a maior parte das pessoas não creem. Então, a gente percebe de fato que é uma operação divina. Ninguém pode descobrir sozinho e nem ser convencido por ninguém. É uma obra divina. Próximo texto, João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem é que pode entrar no reino de Deus? Quem nasce da água e do Espírito. Quem é que nasce da água e do Espírito? Uma pergunta antes. Você teve alguma participação no teu nascimento? Você fez alguma coisa para nascer? Você decidiu ser concebido? Você escolheu exatamente a hora, o momento e quem faria o seu parto? Você não teve nenhuma participação. Por isso que no versículo 8 de João 3 está aí. O vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. É o Espírito quem faz nascer. Por vontade soberana.
não tem quem possa escolher, não tem quem possa ser convencido sem a participação direta de Deus. Ok? João 6:29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, e creais naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. De quem é essa obra? Que obra ele está falando? Crer. Qual é a obra? Crer. De quem é essa obra? De Deus. Ou seja, crer é uma realização não do homem, mas de Deus. Não é Deus que crê, mas é Deus quem faz crer. É Deus quem faz crer. Eu não sei se vocês já viram, tem algumas imagens que o pessoal modifica e dá aquela ilusão de ótica. Vocês já viram? Eu vi recentemente num livro, o rapaz lá colocou uma foto do lado da outra. Ele fez uma comparação lá. Eu não percebi imediatamente. Só que ao longo do livro ele mostra, ele vai falando. O que eu percebia naquela imagem? Uma velha, uma senhora bem velha. Só que aí ele começa a explicar e aí dá para perceber que aquela imagem pode ser vista de outro modo. E desse outro modo que aquela imagem pode ser vista, aparece uma mulher novinha. É impressionante o negócio, eu achei incrível. Como que eu consegui deixar de ver aquela mulher idosa e passei a ver aquela mulher novinha? Quando ele me despertou, por meio da leitura, ele foi me explicando, né? Olha, essa parte aqui é tal coisa, essa outra. E aí ele tem uma outra imagem, mais para frente no livro, ele fala, olha, agora vê aquela imagem. Aí quando eu volto e olho, é a mulher novinha. É impressionante. Vou ver se qualquer hora eu trago para vocês verem. Então, ele me apresentou uma realidade e eu percebi aquela realidade de uma forma. Para mim, aqui era a mulher velha. Aquela é a realidade que ele me mostrou. Mas depois ele veio e me deu um dispositivo, uma forma de eu enxergar diferente aquela mesma imagem, eu passei a ver diferente. É mais ou menos assim a fé. Nós vemos o mundo de uma forma, mas quando Deus vem e implanta a fé no meu coração, regenera o meu coração, eu passo a ver a vida, o mundo, Deus de uma forma completamente diferente. É incrível. É algo que ele vem e coloca dentro da gente. Próximo texto, Atos 16, 14. Olha aí. Estava lá Lídia, na cidade de Tiatira, ouvindo Paulo. Ela era temente a Deus. Ela ouvia o que Paulo estava explicando. E como é que ela chegou a conhecer de fato aquele Deus, aquela salvação? Porque o Senhor lhe abriu o coração. Uma obra divina. Uma operação sobrenatural de Deus no homem. Efésios 2:8, a gente leu há pouco, no início da escola bíblica. Isto. Nós somos salvos por graça. A fé é um instrumento pelo qual nós somos salvos. E isto
Isto o quê? A fé, a graça e tudo que vem acompanhado disto. Tudo vem de Deus, é dom de Deus, não vem de nós mesmos. Vamos ver mais um texto? Filipenses 1, 29. Isso. É claro que Paulo está escrevendo aqui especialmente sobre a graça de padecer por Cristo, de sofrer por Cristo. Isso é graça. Mas o ponto para a gente perceber é o seguinte, ele diz aí, vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Não somente de crer, ou seja, crer é fruto da graça, mas também padecer, sofrer por Cristo. E por fim, João 16, vamos voltar lá em João. João 16, 13 e 14. Eu vou ler. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Ou seja, é o Espírito Santo quem guia os homens à verdade. É ele quem transmite ao coração do homem a verdade. Não é o homem sozinho, numa busca solitária pela verdade, pelo conhecimento, que ele vai realmente chegar ao conhecimento salvador. Então, esses são alguns textos. Eu quero fazer algumas definições aqui com vocês agora. Primeira coisa é fé comum. Pergunta simples: o homem é capaz de crer em alguma coisa sem uma operação soberana de Deus? Depende do quê? Pois é. Se a gente avaliar as sociedades humanas, a gente vai perceber que em todas as sociedades humanas sempre houve adoração. Adoração ao sol, à lua, às estrelas, os animais. O ser humano é um ser espiritual. Ele é adorador, de forma inata, ou seja, ele nasce sendo adorador. Se ele não adora alguma coisa que ele pode ver, que ele pode tocar, ele adora alguma ideia, alguma forma de pensamento, uma outra pessoa, ou ele próprio. Ele pode ser o Deus da vida dele. Então, a fé é algo que o ser humano tem. Eu estou falando fé no sentido de fé comum, uma fé geral. Todo ser humano é capaz de crer. E a gente vê muitos crendo em coisas absurdas, muitas vezes. Então, a fé comum é o sentimento religioso que todos os homens possuem. Todo ser humano tem um sentimento religioso, tem um senso de algo que transcende ele próprio. E muitas vezes as pessoas dão a vida por isso que eles imaginam existir. Mas a fé salvadora é diferente. A fé salvadora é a capacitação concedida pelo Espírito Santo ao homem para que este receba a Escritura como palavra infalível de Deus e possa conhecer esse Deus e se relacionar com esse Deus por meio de Jesus Cristo. Veja que a fé salvadora é diferente da fé comum. A fé comum, ela se direciona
para diversas possibilidades. A fé salvadora, ela se direciona a Deus por meio do conhecimento das Escrituras e por meio do ápice da revelação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é uma fé que se concentra em Jesus Cristo por meio do conhecimento bíblico. Ok? Essa é a fé salvadora. Uma outra questão que pode surgir é sobre a fé e a experiência. O que é a experiência? Todo mundo aqui, pelo menos a maioria, chegou vindo de outras igrejas, de outras, eu ia dizer outros carnavais, mas não, de outras histórias, não é verdade? Quem nunca teve uma experiência religiosa? Um momento na vida, ou de sofrimento, ou de crise, ou por quaisquer razões, teve uma experiência sobrenatural, alguma coisa que comprovou, não, isso aqui existe, isso aqui é assim, é assado. Todos têm experiências. Todos têm experiências religiosas. Só que a gente tem que parar e pensar, o que define a verdade? É a experiência que eu tenho? Será que isso que eu vivi é a prova cabal de que isso que eu senti é verdade? Só porque eu vivi? Só porque eu senti? Vamos ver aí. O Herman Bavinck diz o seguinte: a certeza com respeito à verdade do cristianismo não está baseada na pessoa cristã, mas na palavra de Deus, atestada pelo Espírito Santo. Ou seja, a certeza a respeito disso aqui não é o meu sentimento, mas sim a própria Escritura. Eu não posso confiar nas minhas experiências religiosas, mas eu tenho que confiar no que a Escritura diz. Inclusive, eu tenho que submeter a minha experiência ao crivo da Escritura. A Escritura Sagrada é que deve direcionar o modo como eu interpreto as minhas experiências. Depois ele segue dizendo, a experiência é crucial para toda religião. Você tem uma pessoa na sua família que é de outra religião, e ela se dedica, se empenha. Ela sente de verdade aquelas coisas, não sente? Mas é porque ela sente que aquilo é verdade? Sim ou não? É porque ela está sentindo que aquilo realmente é a verdade? Mas é porque ela sente que aquela experiência realmente é uma experiência que coloca ela próxima de Deus? Será? Vamos pensar em religiões que afloram a experiência. O umbandismo, o candomblé, o espiritismo de modo geral. As pessoas não têm experiências? Claro que têm experiências. Elas sentem, elas ouvem muitas vezes. A fé delas é justamente por isso, baseado nesse tipo de experiência. Pois é. Não, eu estou falando de experiências, de modo geral. A pessoa está sentindo alguma coisa. Ela não está... Algumas encenam, a gente sabe disso. Mas algumas realmente estão sentindo aquilo ali. Isso é evidência mais do que suficiente para eles. Então, o fato deles estarem sentindo isso, para eles aquilo ali é que é a verdade. Aquela é a experiência última da realidade. Agora, se a gente trouxer um pouquinho mais para perto, as igrejas cristãs, muitas delas, não valorizam demais também a experiência? Quantas igrejas pentecostais e até mesmo neopentecostais não supervalorizam a experiência? Que elas sentem no culto, o arrepio que vem na espinha,
O falar em línguas, aquela balbúrdia, né? Sei lá como é que fala isso, aquela glossolaria, é assim que fala? Sei lá. Para aquelas pessoas isso é ou não é verdadeiro? É. Mas isso significa que elas estão na verdade? Porque o crivo da verdade, aquilo que realmente determina se algo é verdadeiro ou não, o que é? É a Escritura. É a Escritura. Então, a experiência, ela é crucial para toda religião. Toda religião, ela é baseada em alguma experiência. Mas, no cristianismo, a experiência deve ser motivada pela palavra de Deus, acompanhada e seguida de fé, não a precedendo, e sempre deve estar sujeita à correção pela Escritura. A Escritura e não a experiência é a norma para a nossa fé. Quer ver uma coisa que muitas vezes a gente se confunde? Muitas vezes quando a gente está prestes a tomar uma decisão importante na nossa vida, o que a gente busca para saber se a gente deve seguir por um caminho ou por outro? Muita gente fala o seguinte, que para tomar uma decisão tem que sentir paz no coração. Você nunca ouviu isso dentro das igrejas? Todas as igrejas, inclusive nossas igrejas, tem essa ideia. Não, até pega o texto bíblico, né? Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Então, se você sente paz, vai. Se você não sente paz, não vai. Se esquece o quê? Ah, então, esse é o ponto. Muitas vezes nós sentimos paz. Por quê? Porque os nossos interesses estão envolvidos. Porque a gente realmente quer aquilo ali. Então, esse critério subjetivo, ou seja, que está no sujeito, é um critério falho. Falho. Pode falhar. E é por isso que tantos cristãos se frustram. Porque vão lá, tomam aquela decisão com base na paz do coração. E aí, lá para as tantas, dá errado. E aí fala, poxa, olha, Deus não me abençoou, Deus não me dirigiu, Deus me colocou nessa situação, mas aí deu errado. Meus irmãos, a paz no coração não é o crivo da verdade, porque o nosso coração é enganoso. Qual que é o crivo da verdade? O que determina cabalmente os caminhos que nós devemos andar? As Escrituras Sagradas. E se há duas opções ou três opções, três caminhos por onde nós devemos ir e nós estamos indecisos, e esses três caminhos de nenhum modo interferem na obediência às Escrituras Sagradas, qual caminho eu devo escolher? Você está livre para escolher. É uma escolha sua. Que pode dar certo, pode não dar certo. Você faz uma escolha e roga as bênçãos de Deus. Você roga as bênçãos de Deus, sabe, Deus, eu estou aqui, eu quero cumprir a tua palavra. Essas três opções diante de mim não vão interferir no modo como eu obedeço a tua palavra, não vão me prejudicar. Eu vou fazer a escolha, Senhor. Eu peço ao Senhor que me abençoe, que me direcione. Pronto. Sabe por quê? Porque a escolha de um desses três caminhos é algo que não foi revelado para você. Deus não quis revelar o futuro para você. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. E as coisas não reveladas?
pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, Ele não está interessado que você saiba. E a paz no coração não é necessariamente um sinal de que aquela é a vontade dele. Essa vontade que a gente fica buscando. Então, a gente tem que parar de colocar o nosso coração nessas experiências, nesses sentimentos, e colocar o nosso coração aqui. Claro, não, a racionalidade, aliás, é o próximo slide. A racionalidade está sempre envolvida. A conclusão que eu tive, você estava falando ali, eu estava trabalhando nessa. Sim, você tem que avaliar o que Deus espera das nossas vidas, nas Escrituras. Ele espera que eu tenha uma vida de santidade, Ele espera que eu cuide da minha família, que eu sirva ao seu reino, que eu sirva na expansão do seu reino. Ok. E eu tenho diversas opções diante de mim. Qual opção eu devo escolher? Aquela que de alguma forma me ajuda a colocar em prática os princípios das Escrituras. Aquela que desimpede a minha vida. Entende? Então, tem que pensar mesmo. Tem que raciocinar. Tem que raciocinar. Nós não podemos entender que o futuro nos é revelado pela fé, pela paz no coração. Não podemos pensar assim. Mas a verdade das Escrituras Sagradas é que deve nos corrigir. É que nem aquela coisa, né? Alguém vai, toma uma decisão e fala, se Deus quiser, e Ele quer. Como se fosse uma palavra de ordem para Deus e agora vai. E se Ele não quiser? E se a história lá ali na frente mudar? É claro que a gente tem que falar se Deus quiser. É Deus quem dá a palavra final em tudo nas nossas vidas. Nós fazemos planos, mas Ele é quem dá o encaminhar que Ele quiser. As nossas palavras, os nossos sentimentos não são capazes de mudar o que Deus já tem estabelecido para a nossa vida. A nossa preocupação tem que ser não em descobrir a vontade que está encoberta, mas em cumprir a vontade que está descoberta. Simples. Se a gente cumprir a vontade que está aqui, descoberta, a vontade que está encoberta, vai ser maravilhosa a gente desfrutar dela. Que, aliás, é o que Paulo fala em Romanos 12, 2, 1 e 2. Ele fala, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, essa vontade encoberta, ela não é para ser descoberta, ela é para ser experimentada. A partir do momento que nós cumprimos a vontade que já está descoberta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas experiências, com os nossos achismos. A gente acha que fé é como se fosse um determinismo, sabe, uma força de vontade. Isso não é fé. A fé é algo que se enfoca nas Escrituras. A Escritura, não a experiência, é a norma para a nossa fé. E agora a questão da razão. Fé e razão. A razão humana não é um instrumento perfeito para alcançar o conhecimento da verdade. Então, tem que começar dizendo isso aí. A nossa razão não é o instrumento ideal para se conhecer a verdade. A gente vê lá, por exemplo, em 2 Coríntios 4:4. Eu vou ler aqui. Diz assim. Eu estou em 1 Coríntios, perdão.
2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, a razão humana, ela é obscurecida. Ela é obscurecida. O homem não é capaz de, por meio da sua razão, chegar ao conhecimento da verdade. Porém, o Espírito Santo opera eficazmente sobre a razão humana. Então, ao trazer alguém à fé, ele traz por meio da razão também. A razão está em operação o tempo todo. A gente vê lá, por exemplo, em João 16:8. Eu acho que a gente já leu esse versículo. João 16:8. Ele diz... Ah, não, esse a gente não leu. Quando ele vier, ou seja, ele, o Espírito Santo, o que ele vai fazer? Convencerá o mundo. O que é convencer? Envolve a racionalidade. Alguém é convencido quando entende alguma coisa, quando aceita alguma coisa, né? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Como é que alguém é guiado à verdade? Por meio da razão. Então a razão, ela está em operação na prática e no desenvolvimento da fé. Ela não é posta de lado. Muitas vezes as pessoas ignoram a razão e se deixam levar pela emoção, pelo sentimento, pela experiência. Deixa a cabeça lá e vai com o coração. Mas a operação do Espírito Santo, ela é por meio da razão também. A razão tem que estar em operação. Então veja só, a razão, tanto quanto a emoção e a vontade humanas, são direcionadas para Deus quando o homem recebe o dom da fé salvadora. Tudo no ser humano, tudo que é em nós. Nós somos seres racionais, nós somos seres emotivos, no sentido de termos sentimentos. Somos seres volitivos, ou seja, nós tomamos decisão muito diferente dos animais, que não planejam, que não arquitetam, né? Tal como o ser humano. Então nós temos todas essas habilidades. Quando a fé salvadora é implantada no nosso coração, tudo isso aqui passa a funcionar ou ser direcionado para Deus. A gente não pode deixar de lado a razão. Fé e razão caminham juntas. Deus opera por meio da razão. Tá bom? Próximo slide, nós vamos ver aqui 3 níveis da fé salvadora. Já estamos chegando para o final. Que horas são? Nossa, 11h25 já. Bom, ninguém está com fome mesmo. Todo mundo tomou café cedo, né? Agora há pouco. Níveis da fé salvadora. Primeiro nível é o conhecimento. O que é o conhecimento? Você receber a informação. Você receber uma informação, conhecer aquilo ali. Segundo nível é o assentimento, a anuência, ou seja, é você não só conhecer, mas reconhecer aquilo como verdadeiro. Tem algum cabelo pendurado aqui, achei. O assentimento, então, é quando a gente traz para dentro aquilo ali. A gente fala, não, isso é bom, isso é verdadeiro. Eu creio nisso. É fé. Mas é um segundo nível. Tem um nível ainda mais profundo. Qual que é o nível mais profundo? O da confiança. É quando eu vou e coloco a minha vida em cima daquele negócio. É como se fosse esse banco aqui. Eu não sabia que ele existia até que eu fui procurar num banco. Eu estava procurando outro tipo de banco, mas eu encontrei esse. Isso aqui é de ferro. Não parece que é de madeira? Eu estava buscando um banco de madeira. Aí eu vi lá e falei, mas será que isso
Será que isso vai funcionar? Falei, vou comprar, vou ver, né? Comprei e aí montei. Com os parafusinhos, tudo aqui. Então a primeira coisa que eu fiz, eu tomei conhecimento. Eu vi a caixinha lá, tal, tudo. Tomei conhecimento. Segundo passo, o assentimento. Falei, não, eu quero experimentar. Isso aqui realmente vai servir para mim. É a altura ideal. Legal. Qual que é o terceiro passo? É a confiança. É o momento que eu tomo a decisão de comprar. E mais do que isso, comprar, trazer, montar e sentar. Isso é fé. Isso é fé. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, primeira coisa que acontece, a pessoa toma conhecimento. Ela fala, olha, legal. Segunda coisa, ela fala, não, isso é verdade. Eu quero saber mais sobre isso. O terceiro nível é quando a pessoa coloca a vida dela naquilo. Ela realmente deposita todo o seu peso, todo o seu pecado sobre Jesus Cristo. Então são níveis diferentes. Muita gente toma conhecimento, mas é aquele solo rochoso, né? Ou então a beira do caminho na parábola da semente. O assentimento, muita gente chega aqui também, que é no caso, agora melhor dizendo, o solo rochoso, que até chega a germinar, ou então naquele solo em que está ali no meio ali dos espinhos e tudo mais, também aquela semente germina ali e cresce. Então a palavra é recebida. Mas esse nível aqui é um nível mais profundo da fé. É onde a fé produz frutos. Onde a pessoa realmente se volta para as Escrituras e fala, ela é a palavra de Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero estudar, eu quero saber a respeito do meu Salvador e eu quero crescer à semelhança dele. Eu vou fazer isso com a graça de Deus. Então, por fim, só recapitulando aqui a definição da fé salvadora. Fé salvadora é a capacitação concedida pelo Espírito Santo ao homem para que este receba a Escritura como palavra infalível de Deus, possa conhecê-lo e se relacionar com ele por meio de Jesus Cristo. Essa é a fé salvadora, sem a qual não dá para fazer teologia direito. A teologia cristã, ela é feita com base nas Escrituras Sagradas, mas também por meio de uma fé operosa, a operação da fé no coração humano. Então a gente lembram todos aqueles assuntos que eu coloquei aqui da teologia sistemática? Você pode conhecer tudo aquilo ali, mas aquilo não vai fazer um efeito proveitoso na sua vida sem a fé. Graças a Deus, pelo menos nesse meio nosso aqui, creio que a maioria de nós tem a fé salvadora e vai acolher as Escrituras Sagradas como palavra infalível de Deus e vai se relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo.